Olá, professores e professoras. Meu nome é Juliana, eu sou PCNP dos anos iniciais da Diretoria Centro. A dica de hoje para o teletrabalho com os seus alunos dos anos iniciais é produzir um jogo no PowerPoint. Para iniciar a produção, planeje uma atividade considerando uma das habilidades do currículo paulista e pense qual objetivo você quer atingir com esse joguinho. O fundo do mar. Que letra começa tartaruga? T. Então qual é? Tartaruga. Muito bem. Que letra começa baleia? Eu acho que é com B. Será que é esse? É. Ah, você errou. Vamos de novo. Qual será o nome correto desse, então? Só pode ser baleia. Isso. Para criar um joguinho com o mesmo objetivo que o fundo do mar, esse que vocês acabaram de assistir, vocês vão precisar utilizar o Microsoft PowerPoint, que está disponível no seu computador. Qualquer uma das versões, pode ser a 97, 2003, ou essa daqui que eu estou usando, que é a do Office 365, que, por sinal, todos nós professores da rede estadual temos direito quando a gente acessa o nosso e-mail institucional da Microsoft. Para iniciar, vocês precisam abrir o aplicativo e criar 3 slides. Ele já abre com o primeiro, vocês vêm aqui na página inicial, clicam em novo slide, pode ser slide de título e conteúdo, e criam 3 slides. Antes de começar a criar a pergunta, você precisa considerar um campo semântico. Qual vai ser a proposta aqui? Nós vamos colocar uma imagem e o aluno tem que escolher a alternativa em que a palavra está escrita de forma correta. No nosso caso, vai ser insetos, que eu vou escrever. A pergunta, a comanda. Clique no nome correto do inseto. Aqui eu vou adicionar uma imagem. E aí vocês podem vir aqui em inserir imagens. Se você já tiver no seu computador, você vai pegar aqui em este dispositivo. Mas eu vou ensinar vocês a pegarem da internet diretamente. Então, vocês clicam em imagens online. Vai abrir essa tela aqui para vocês. E aqui na lupinha, e vocês mandam procurar a categoria que vocês querem. No caso, insetos. Aqui, quando ela vem clicado em somente Creative Commons, são aquelas imagens que a gente pode utilizar e que são livres de direitos autorais. E aí vão aparecer diversos insetos, diversas imagens de insetos que vocês podem utilizar aí no seu joguinho. Eu vou começar selecionando uma abelha. Ó, a abelha está aqui, só que a Juliana ela está muito grande. Como que eu vou fazer? Quando você clica sobre a imagem, em volta dela ficam esses pontinhos, vocês estão vendo? Esses pontinhos, eles te ajudam a regular o tamanho da imagem. Então, você pode vir aqui, ó, com essa setinha dupla e, ó, diminuir a imagem ou aumentar. É muito importante quando vocês forem mexer no tamanho de um objeto, que vocês façam pelos pontinhos do cantinho. Porque se vocês mexerem nesses pontinhos que ficam entre os cantinhos, né? A imagem ela fica distorcida, tá vendo? E aí não fica legal. Então, sempre utilizem o cantinho, que ela vai diminuir de forma proporcional. Então, eu vou deixar a abelha desse tamanho. E agora, eu vou colocar as alternativas de resposta que o meu aluno pode dar. Então, vocês clicam aqui em inserir e formas. Aí vocês podem escolher a forma que vocês mais gostarem. Eu prefiro esse retângulo de cantos arredondados aqui. Eu cliquei ali, tá vendo que o meu mouse vira um símbolo de mais, uma cruz? Eu clico aqui, ó, e crio o tamanho que eu precisar de forma. Acho que esse aqui vai ser o suficiente. Deixa eu arrastar ele para cá.
clico 2 vezes e aí ele vai habilitar para escrever. Vou começar com a resposta correta. Abelha. Ai, Juliana, ficou tão pequenininho, escrito abelha. Não tem problema, gente. Vocês podem selecionar aqui a palavra abelha, daí vocês, em página inicial, aumentam o tamanho da fonte, ó, vou por 60. Trocam a fonte. Eu gosto dessa aqui, ó, Arial Black, mas já ficou muito grande, então vamos diminuir um pouquinho. 48 é o suficiente. Então, essa é a resposta certa. Agora, eu vou precisar colocar 2 alternativas de resposta errada. E aí, professor, você que vai pensar na hipótese do aluno, porque é a resposta que você colocar aqui que vai fazer diferença para que ele reflita sobre o sistema de escrita. Vamos fazer de conta que o meu aluno, ele acabou de iniciar a conhecer as letras. Como que eu faço para fazer outras alternativas? Eu seleciono a minha forma aqui, aí vou precisar da minha outra mão esquerda, e eu vou apontar lá no teclado para o Ctrl e o C. Isso vai deixar que eu copie essa forma. E depois, aqui no meu teclado de novo, o Ctrl e o V. E aí, eu copiei essa forma. Vou copiar de novo, eu vou ter 3 formas. E eu vou deixar a resposta certa na primeira, na segunda eu vou escrever Então, o nosso slide vai ficar dessa forma. Clique no nome correto, quando a criança iniciar o jogo, ela vai poder selecionar em abelha, mosca e besouro. Se ela selecionar mosca ou besouro, ela vai ter errado. Aqui no número 2, então, eu vou produzir um slide de erro. Aí eu vou colocar uma frase que estimule o meu aluno a tentar de novo, a refletir melhor sobre a resposta que ele deu. Então, vamos escrever: que pena. Aqui, ó, eu vou adicionar uma forma. Pode ser uma setinha ou a forma que você gostar mais. Eu vou usar a setinha, tá bom? Vou usar essa setinha aqui, ó. Clico aqui. Vou lá no cantinho, aumento a setinha. E dentro da setinha, eu dou 2 cliques, eu escrevo assim. Para ficar mais legal esse slide de erro, eu vou colocar um bonequinho aqui triste, porque perdeu, tá? Então, eu clico aqui em inserir, venho em... Posso selecionar uma imagem na internet, mas eu vou ensinar para vocês uma outra forma mais legal. Eu clico aqui em ícones. Aqui vão aparecer alguns ícones, são essas figurinhas aqui, tá vendo? Clicar em adesivos e vejam bem, olha que legal, aparecem umas imagens muito interessantes, parecida com os adesivos que a gente manda no WhatsApp. Eu vou escolher os adesivos das abelhinhas. Então, eu vou escolher um adesivo aqui de uma abelhinha que esteja triste, chateada, que tem que tentar de novo. Vamos pegar esse aqui, ó. Tá? Clico em inserir, vai aparecer aqui a abelhinha. A mesma coisa, tá muito grande. Vou diminuir aqui na setinha, ó, no cantinho, deixar ela do tamanho que eu quiser. O bom de mexer no PowerPoint é que você pode movimentar as coisas pelo espaço aqui, tá? Colocando do jeito que você achar melhor. Então, esse é o nosso slide de erro. Agora, eu vou fazer um slide de acerto aqui no 3. Depois dessa aqui, ele vai ter uma outra pergunta para fazer, de outro inseto, tá? Então, eu também vou colocar aqui uma setinha para direcioná-lo. Essa é a primeira cena do nosso jogo.
A partir disso, todos esses 3 slides aqui, eles sempre vão se repetir, mudando só o primeiro slide. Então, vou dar uma dica para vocês. Selecione o primeiro slide aqui, aperta a tecla Ctrl no teclado, selecione os outros 2 slides. Tá vendo que os 3 slides ficaram selecionados com a bordinha vermelha? Daí você continua apertando Ctrl e junto você aperta o C. Ou com o botão direito do mouse, você clica em cima desses slides e clica em duplicar slide. O que vai acontecer? Ele vai criar mais um jogo de 3 slides. E você pode criar mais um jogo de 3 slides. Só que ficaram 3 slides da abelha. Então, a gente vai trocar agora. A primeira pergunta vai ser da abelha. A segunda pergunta, vamos mudar aqui da imagem. Então, aqui ó, no slide 4, eu vou apagar a minha abelha daqui. Eu vou inserir outra imagem. Então, eu vou deixar a primeira resposta, lembrando qual é a dificuldade do meu aluno, o que eu quero que ele reflita. Então, eu vou colocar dessa vez a resposta certa aqui na segunda forma. Vou deixar Joaninha e vamos supor que o meu aluno precise refletir para os sons no meio da palavra. Então, eu vou colocar outra palavra que inicie com J. Quando meu aluno for selecionar Joaninha, ele vai ter que observar mais do que o som inicial ou final da palavra, mas observar os sons que tem no meio da palavra, tá? Na próxima pergunta, que é o slide 7, eu vou colocar outro inseto aqui. Então, eu selecionei a formiga. Vocês estão vendo que aqui vieram 2 imagens coladas. Eu não vou utilizar essas 2 partes, eu quero só essa parte aqui, ó, do formigueiro. Eu seleciono a imagem, na minha barra de ferramentas apareceu uma nova aba, formato da imagem. Seleciono aqui e aqui no cantinho direito em cortar. Vocês viram que aqueles cantinhos que a gente usava para aumentar ou diminuir a imagem agora ficaram pretos? Então, eu vou selecionar o que eu quero descartar da minha imagem, que no caso é o do meio para o lado direito. Então, eu venho aqui, ó, aqui eu vou arrastar e diminuir até a parte que eu não quero usar. Vocês perceberam que aqui ficou acinzentado? Eu vou para fora da minha imagem, ele já tirou aquele pedaço que eu não queria utilizar. Aí, eu fiquei só com as formigas, tá? E aí, eu vou colocar aqui. Dessa vez, a resposta certa vai estar aqui na última forma. Então, a gente já está com a estrutura do nosso joguinho pronto. A gente precisa agora colocar os comandos. Nós vamos criar agora uma série de ligações para quando a criança, o seu aluno, clicar em uma das alternativas, leve para uma outra tela. Eu vou selecionar a forma com a resposta correta, clicar em inserir, selecionar a setinha do links, ação. Então, é isso que vai dizer o que vai ser feito depois que a gente clica sobre essa forma. Então, vocês observam na janela, clique do mouse. Então, o que vai acontecer? Qual é a configuração da ação? Quando eu clicar com a setinha do mouse sobre essa forma que eu selecionei. Então, eu vou selecionar hiperlink, a lista suspensa, eu vou clicar em slide. Eu quero que quando ele clique em abelha, ele acertou, então ele tem que ir para o slide de parabéns. A gente colocou várias vezes para facilitar o parabéns, só que ele vai para o primeiro slide de parabéns, que é o 3. Faremos a mesma coisa com a mosca, só que como dessa vez é erro, então eu vou clicar aqui em links, ação, eu vou selecionar o slide, o primeiro slide de erro. A mesma coisa para o besouro. Eu já coloquei os links no primeiro slide da pergunta. Agora eu vou configurar os slides de erro e acerto.
Se o meu aluno clicar em mosca ou besouro, ele vai ser direcionado para esse slide aqui, o número 2. E aí, para ele voltar lá para a pergunta da abelha, eu vou selecionar a setinha, inserir links, a setinha para baixo, ação, e vou criar um hiperlink para voltar para o slide da abelha, certo? Então, quando meu aluno clicar aqui na apresentação, ele volta para a abelha. Se ele acertar a palavra abelha, ele vai ser direcionado para esse slide de parabéns. E ele precisa continuar jogando. Então, eu venho aqui na setinha continue jogando e coloco uma ação para ele ir para a próxima pergunta, que no nosso caso é a Joaninha. Então, ele vai para o slide 4 da Joaninha. O que vocês vão fazer é a mesma coisa em todos os slides agora, tá? Então, vamos lá. Quando seu aluno acertar a última questão, ele não vai para lugar nenhum mais. Por isso que o último slide da nossa apresentação, a gente coloca uma mensagem mais inspiradora e tira a setinha para que quando terminar aqui, apareça aquela tela preta. Numa apresentação normal de PowerPoint, se eu clicar em qualquer lugar da tela, automaticamente ele vai para o próximo slide, mesmo se o aluno não tiver clicado em nenhuma das alternativas. Então, nós vamos ocultar os slides 2 até o slide 9. Então, vamos ocultar os slides. Selecione o slide 2, clique em Shift no seu teclado, clique no último slide. Todos eles ficarão selecionados ao mesmo tempo. Com o botão direito do mouse, você vai clicar em ocultar slide. E aí, todos eles vão ficar um pouquinho embaçados, com o númerozinho do slide aqui, ó, cortado. Então, isso significa que durante a minha apresentação, eles não irão aparecer. Mas aqui, ó, na edição do slide, eles aparecem sim. Vamos testar, então? Jogo testado, tá tudo certo? Vamos encaminhar agora para os nossos alunos. Primeiro, vocês precisam salvar esse arquivo. Então, cliquem aqui em Arquivo e Salvar como. Selecionem uma pasta para salvar esse arquivo. Eu gosto de utilizar o OneDrive, porque daí as minhas coisas ficam salvas na nuvem e eu posso acessar de qualquer dispositivo. Vou colocar um nome para o meu jogo. Eu preciso mudar o tipo de arquivo aqui, porque se eu deixar desse jeito a apresentação do PowerPoint, o meu aluno vai abrir o arquivo para editar e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele abra direto o joguinho já com as perguntas. Então, eu tenho que selecionar aqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint, tá? Essa extensão, PPSX. As dicas passadas aqui para a produção desse joguinho não servem para o celular, apenas para situações em que você encaminha o arquivo por e-mail ou coloca no Google Classroom ou Microsoft Teams. E também você pode aproveitar essa situação quando retornarem às aulas presenciais e agora, com todo esse conhecimento que você já tem de tecnologia, utilizar um pouco das metodologias para o ensino híbrido. No site da Microsoft for Education, vocês também conseguem encontrar vários tutoriais e cursos gratuitos e online para utilizar as diferentes ferramentas Microsoft. Na próxima semana tem mais dicas para facilitar o seu teletrabalho com os alunos dos anos iniciais. Tchau, tchau!